Amazonas. Instituto de Ciências Humanas e Letras, Departamento de Artes. Tecnologia Educacional, Produção Sonora e Recursos Didáticos Interativos. Autores: Antônio Marcos Silva da Gama e Jackson Colares da Silva. Sumário da apresentação. Resumo, problema, revisão de literatura, método, resultados, conclusões e referências. Resumo. No contexto da sociedade atual, os processos de produção, integração e uso de tecnologia se reconfiguram aceleradamente nos diferentes ambientes de formação. Sendo assim, há necessidade de construir e desenvolver estratégias e recursos didáticos que promovam um melhor aproveitamento dessas tecnologias, visando potencializar processos de ensino e de aprendizagem. Nosso objetivo com esse trabalho é apontar a importância da produção de objetos sonoros e sua integração a recursos didáticos interativos, RDI, com vista na melhoria e maximização da interatividade entre homem e máquina. Problema. O presente trabalho é desenvolvido na área tecnologia educativa e pretende apontar a importância exercida pelo áudio nos recursos didáticos interativos. Apresenta processos e procedimentos para a produção de objetos sonoros para serem integrados aos RDIs, bem como a utilização da tecnologia de produção sonora e os recursos atuais na produção desses objetos. Revisão da literatura. Tecnologia musical e produção sonora para RDI. Quando refletimos sobre a relação tecnologia musical e produção sonora, percebemos que essa relação vem de longas datas. Significa que a produção musical e sonora é influenciada diretamente pelas mais diversas tecnologias disponíveis em cada momento da história da humanidade. Para Schwann, atualmente, ao falarmos em tecnologia musical, implica-se pensar em computadores, mídias digitais, instrumentos eletrônicos e modernos recursos de comunicação como a internet. Implica, acima de tudo, interatividade, incluindo nisso rapidez e precisão de dados compartilhados. O uso da tecnologia em sala de aula como objetivo na aprendizagem é muito importante. O uso dos computadores tem facilitado o trabalho dos educadores. No entanto, os recursos didáticos interativos geralmente apresentam interfaces gráficas bem elaboradas, mas quase não possuem interface sonora adequada, devido ao seu planejamento. Nesse sentido, é necessário pensar em RDIs com a ligação entre a interface gráfica e sonora, para que assim haja um melhor aproveitamento do recurso. Vale ressaltar que nesse contexto já não se admitem recursos didáticos que não disponibilizem juntamente com a sua interface gráfica uma elaborada interface sonora, considerando que, frente aos antigos sistemas de som, surgem equipamentos mais sofisticados de mesa, portáteis e móveis, software de edição de partitura, finalização, compressores e de reprodução que dinamizam a produção sonora e que possibilitam a integração nos RDI. Portanto, a produção de objetos sonoros deve ser considerada desde o planejamento da estruturação de um RDI, aperfeiçoando-se no seu desenvolvimento e, por fim, na sua finalização. Procedimento de produção sonora para RDI. Quando se trata da produção musical voltada a recursos didáticos interativos, é necessário ter alguns fatores em mente, etapas que devem ser executadas para que o áudio seja produzido com qualidade e possa potencializar a interatividade junto com os outros aspectos, possam alcançar com êxito os objetivos propostos. Como afirma Colares e Brandão, são necessários 3 passos para a produção de objetos sonoros para RDI. No primeiro passo, é preciso identificar e buscar uma ideia audiovisual, ou seja, algo musical que, segundo ele, potencialize a ideia visual proposta. Nesse sentido, é importante destacar que o áudio aparece como ferramenta fundamental para reforçar as ideias gráficas e conteúdos do RDI. Em seguida, no segundo passo, deve escolher aqueles equipamentos que mais se adequam à necessidade da produção. Por isso, o produtor deve ter um conhecimento anterior sobre os softwares e recursos que
que lhe estão disponíveis e que seja suficientemente adequado à produção sonora. Ou seja, nesse momento o conhecimento técnico é indispensável. Por fim, é a parte prática da produção dos objetos sonoros, que podem ser produzidos especificamente para um RDI, ou seja, obras compostas com direcionamento a um objetivo específico do recurso, que podem ser criadas através de meios eletrônicos, como os instrumentos eletrônicos, sintetizadores, ou mesmo por software de edição, sequenciamento, compressão e finalização sonora, bem como a adaptação de músicas que já estão disponíveis e que se enquadram nos conteúdos e objetivos do RDI. Método. A metodologia utilizada foi, em princípio, uma revisão bibliográfica, que resulta na organização e procedimentos da busca de informação para compor um referencial teórico, visando alcançar os objetivos pleiteados pelo estudo. Como resultado, pode-se destacar antecipadamente que a integração de objetos sonoros promove a quebra da monotonia existente nos sistemas mais tradicionais de apresentação de conteúdos. Ou seja, um RDI que incorpore uma adequada e elaborada interface de áudio pode se transformar no diferencial e motivar a aprendizagem, além de tornar o RDI mais atrativo, despertando o interesse e produzindo resultados na aprendizagem mais satisfatórios. E essas são as referências do trabalho.